Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, comente e ative as notificações. A minha convidada de hoje é a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha. Olá, Maiara, tudo bem? Olá, Karine, muito obrigada por abrir esse espaço e me proporcionar um momento de conversar um pouquinho com a população, com essas mulheres que nos acompanham. Eu que agradeço. O seu apoio ao podcast Política. É muito importante a gente ter mulheres participando, contando suas histórias, e eu quero contar a sua história hoje. Bom, eu quero começar por sua trajetória antes de ser primeira-dama. Me conta, você é brasiliense e o que você fazia? Então, vamos lá. Maiara Noronha, filha de 2 servidores públicos. Então, deixa eu voltar um pouquinho lá na origem dos meus pais. Meus pais são nordestinos, os 2 do Piauí, que vieram para Brasília em momentos diferentes. Então, se encontraram aqui em Brasília, começaram a namorar, formaram uma família. E eu sou fruto desse casamento, sou filha única de 2 servidores públicos que fizeram a sua base familiar em Taguatinga. Então, trabalharam a vida inteira no plano piloto e moravam em Taguatinga. Então, eu nasci na Asa Sul, no hospital que meu filho também nasceu anos depois, que é o Santa Luzia. E morei em Taguatinga Sul, morei na M Norte, morei na QNL, morei no Parque Sul, morei no Sudoeste e hoje me encontro no plano piloto. Então, essa rota, tenho certeza que muitos já viveram também, né? Eu falo que o coração do Distrito Federal, na verdade, está em Taguatinga. Taguatinga é uma exportação de grandes talentos e também uma união de nordestinos. O que eu acho incrível aqui na capital do nosso país é poder ver essa junção de povos, né, de todos os estados brasileiros. E no caso dos meus pais, 2 nordestinos que fizeram a vida mesmo, a base familiar, a base profissional aqui no Distrito Federal. Que bacana, Brasília te proporciona isso, né? Exatamente. E eu vou te contar que eu tenho amigos de Taguatinga e são muito bairristas. Nasceram em Taguatinga, vivem em Taguatinga e não querem sair de Taguatinga. Me conta uma coisa, qual que é a sua formação acadêmica? Bom, então, como filha de 2 servidores públicos, eles sonhavam que eu seguisse o mesmo passo, me tornasse servidora pública. Então, meu pai sempre me incentivou muito a ir à advocacia. Na verdade, fazer direito. Não ir à advocacia, mas fazer direito. Por quê? Porque o direito proporcionaria essa possibilidade um pouquinho mais facilitada de prestar o concurso público. E eu queria também. Mas, naquele momento, eu queria mais agradar meu pai do que realizar meus próprios sonhos. Então, quando eu me matriculei na faculdade, o meu desejo era passar num concurso público. Então, quando eu cheguei ali mais ou menos na metade do curso, quando começa ali os estágios, né, a prática forense mesmo, eu fui me apaixonando pela prática forense. Por quê? Porque já está no sangue, né, já está ali enraizado, mesmo que de uma forma tímida. O poder de negociação, a articulação, que naquele momento a advocacia me proporcionaria mais do que o serviço público. Então eu fui me apaixonando pela advocacia e no estágio comecei a sonhar com esse momento. Porém, aqueles sonhos dos meus pais também faziam parte de mim. Comecei a prestar alguns concursos aqui em Brasília, fiz alguns concursos, passei em alguns, outros eu passava nas primeiras etapas, e entrei na advocacia. Passei na OAB antes mesmo de me formar, então eu passei no 9º semestre da faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já era advogada, então eu já consegui terminar o curso com o coração mais tranquilo. Fui me envolvendo ali no meio dos advogados, advoguei no início da profissão. Eu lembro que eu cheguei a advogar para 3 escritórios ao mesmo tempo. Porque tem uma coisa que o jovem tem, é disponibilidade e energia. E eu sempre fui essa mulher muito dedicada ao que eu queria realizar. Então, na escola, eu sempre fui muito dedicada. Eu era a aluna lá da frente. Na faculdade, eu sempre fui aquela aluna de carregar pilhas de livros, então eu ainda era da época que a gente entrava assim na biblioteca para pegar livros e mais livros. Então, você era nerd? Eu não era a nerd, eu sempre fui muito sociável, sempre fui da galera, mas eu sempre fui de sentar à frente. Então eu sabia que em determinados momentos eu sempre tinha que me dedicar mais, mas eu era da galera, eu era das relações. Então eu carregava muitos livros, eu me dedicava muito, eu estudava muito.
E quando eu iniciei a carreira de advogado, também foi da mesma forma. Então, eu advoguei para 3 escritórios, um bem pequeno, outro de médio porte e outro de grande porte aqui no Distrito Federal. Então, eu convivi com clientes mais simples e convivi com clientes de poder aquisitivo considerável. Fiz essa mistura, chegou uma época da minha vida que eu abri o meu próprio escritório, uma sociedade unipessoal. E a partir daquele momento, a missão era comigo. E a partir dali também tudo foi fluindo na minha vida. Eu tenho experiência com sindicatos, eu tenho experiência com associações, eu tenho experiência com advocacia de empresas, trabalhei também no governo federal, no Ministério dos Direitos Humanos, participei, fui presidente de uma coordenação de hanseníase do Brasil. Eu tenho uma bagagem completa. Os meus pais, um é servidor do governo federal, aposentado, ambos aposentados, e a minha mãe do GDF, da Secretaria de Saúde, aqui do governo do Distrito Federal, também hoje aposentada. Então, eu tenho uma bagagem profissional que eu digo que é completa, que me proporcionou, inclusive, experiência para esse momento que eu estou vivendo. Eu ia te falar isso agora, que Exato. você se preparou para essa função de primeira-dama, sem saber. Sem saber, exatamente. Porque eu digo que, na verdade, o nosso futuro já está traçado, né? A gente só tem que ter coragem de seguir os passos, porque o caminho já está ali, posto. Aí você para, se lamenta e senta, e o mundo passa, ou você segue o seu percurso. Então, de uma forma bem eu vou dizer irracional, porque eu não sabia realmente. Eu não imaginava que o futuro ia projetar. Eu sabia que eu era determinada para o profissional. Então, para a advocacia, ou para passar num concurso que eu quisesse naquele momento. Mas jamais para estar ao lado do meu esposo, ocupando a cadeira mais importante dessa cidade. Então, um dia eu sonhei com concurso público, hoje eu luto junto ao meu marido para nomear servidores. Antigamente eu sonhava em advogar também com causas sociais, ajudando as pessoas. Hoje eu advogo exatamente para o povo, não exercendo a profissão de forma oficial, mas eu falo que na verdade, essa advocacia mais forte da cidade, né? E quando seu marido chegou com a notícia que seria candidato a governador do Distrito Federal, como é que você recebeu isso? Então, foi bem na Copa do Mundo de 2018. Ele estava viajando, ele estava exatamente assistindo jogos com os filhos dele, mais velhos, que era na Rússia, naquela época, né? 2018, era na Rússia. E eu estava grávida de aproximadamente 6 meses aqui em Brasília. Então, eu estava numa fase da minha vida que eu estava tentando viver a minha maternidade de uma forma muito leve, Copa do Mundo acontecendo, e ele me liga. Claro que já existiam uns bastidores. Sim. Né? Existiam uns bastidores, mas não era nem articulação. Existiam os bastidores do assim, candidato tal tá começando a querer apoio do Ibanez, mas por quê? Porque o Ibanez tem uma trajetória profissional incrível, né? Então, ele foi presidente da OAB do Distrito Federal, um advogado extremamente conhecido aqui. Então, as pessoas queriam o apoio dele. Só que lá atrás, como nada é por acaso, lá atrás ele também fez mestrado em políticas públicas, porque ele queria implementar as matérias, a grade curricular dele, na advocacia. Só que, na verdade, mal sabia ele, ou bem sabia, né? Não imaginava que o futuro o colocaria na política, mas havia uma preparação de forma irracional. Mas ele estava preparado. Então, quando ele me ligou lá da Rússia e falou assim, Geofran Frejá desistiu da candidatura, vou me lançar ao governo do DF. No telefone, pensei, oh meu Deus, que ninguém conhece. Aí eu falei, amor, tem certeza? Ele tem certeza. Eu, naquele momento, a minha vontade era falar, tá doido? Mas eu jamais tiraria ali a voz dele estava entusiasmada, eu não cortaria aquele sonho dele. Quem era eu naquele momento cortar um sonho dele? Não. Então tá, né? Mas assim, zero confiança. Então ele fez a viagem dele, antecipou um pouco, voltou e de cara já entrou. Então quando ele saiu para fazer a campanha aqui no DF em 2018, bem no início, só saía ele e um amigo. Não tinha ninguém para ajudar. Ele nem pensou nas pessoas que poderiam ajudar. Então, ele ia para uma feira, ninguém sabia quem era. Aí foi na convenção partidária, e eu lembro que quando eu fui, minha barriga já grandona, eu entrei naquela convenção partidária, ninguém gritava o nome dele, porque ninguém sabia quem era. Gritavam o nome dos deputados. Fulano, e é um nome difícil também, né? Fulano, Beltrano, Ciclano. Aí anunciava, e nosso candidato ao governo do DF, Ibanez Rocha. E o povo assim, Fulano, ninguém sabia. Só que aí ele ia crescendo, e ele tinha muita vontade, muita determinação.
A grande característica dos grandes políticos do nosso país é a determinação. E ele sempre foi muito determinado. Então, quando os repórteres perguntavam para ele, mas candidato, o senhor hoje tem 0, tantos por cento, o senhor hoje tem 1%. O senhor acha que o senhor consegue emplacar nessa concorrência? E ele pegou e falou assim, olha, de acordo com os estudos, eu sou o único candidato que vem crescendo semanalmente. Então, por mais que não tenha lá 50% de intenção dos votos, ele está meio que estagnado nesse 50%. Eu estou com 2%, mas eu estou crescendo semanalmente. Então, ele falava sempre com muita firmeza. E aí ele ganhou uma eleição. E a partir daquele momento, né, ele se tornou um outro homem. Por quê? Porque cada etapa das nossas vidas exige de nós uma mudança, uma transformação. E eu transformei junto. Você apoiou, mas as coisas aconteceram como você esperava? Superaram as suas expectativas? Superaram as minhas expectativas. Eu conheço o Ibanez já do dia a dia, então eu sei exatamente como ele é determinado. Eu sabia que ele entraria com toda a força de vontade dele. Mas óbvio que os resultados me surpreenderam. Então até hoje, nós estamos no 2º mandato, e eu olho para ele hoje quando ele tem um poder, né, da argumentação. Ele é um advogado que realmente não é qualquer advogado que tem essa marca que ele tem. Então quando ele abre a boca, quando ele se expressa, não tem como você não entender o assunto. Ele consegue explicar para a pessoa mais simples como para a pessoa mais técnica. Ele fala muito de igual para igual. Então essa capacidade de conversar com a população é para poucos na política, é para muito poucos. E ele hoje é um político que até eu olho para ele hoje e tenho muito orgulho, sim. Nós temos grandes dificuldades que nós vivemos no país, mas quando eu olho para ele com tanta convicção, trabalhando e transformando, eu sou uma esposa orgulhosa. Mayara, dá para ver essa admiração nos seus olhos. Eu tenho. Me conta uma coisa, quando você passa a exercer a função de primeira-dama, quais os desafios que você encontrou assim já de primeira? Olha, na minha vida foi mais a questão da maternidade. Então, por coincidência, e eu falo que na verdade, Deus já sabia de tudo, né? Quando nasce uma criança, nasce também uma nova fase de vida. Dizem que uma criança é sempre a anunciação de algo bom que vem pela frente. E foi o que aconteceu. Na campanha de 2018, eu já estava grávida, achando eu que viveria uma outra fase da minha vida. Então lembra que eu falei que eu sonhava em ser servidora pública? Então eu sonhava com a estabilidade, eu sonhava com a licença maternidade. Só que a vida fez com que o meu filho nascesse 16 dias antes da posse do Ibanez como governador. Então, quando ele tomou posse, eu já comecei a acompanhar em algumas agendas. De forma muito tímida ainda, né? Saía 1 hora de casa, 2 horas, mas comecei a acompanhar. E a minha primeira agenda foi onde? No Hospital da Criança. Então, assim, hormônios a mil. Então, naquela fase ainda, 16 dias, os hormônios estavam, assim, pulsando em mim, o sentimento sensível. Me deparei com aquele hospital. Naquele momento, todo mundo conversando com ele, falando com ele, eu olhei para aquela situação e falei assim, eu vou ser só isso aqui? Só de ir para um evento e tirar uma foto? Ou eu posso contribuir de alguma forma? Lembrando que nasci no Distrito Federal, passei por todas as dificuldades que grande parte dos brasilienses vivem, e eu sabia que 4 anos passaria muito rápido. Então, naquele momento, naquela primeira agenda no Hospital da Criança, eu resolvi que eu seria uma mulher atuante. Mas achava eu ainda que seria de uma forma bem simples, bem tímida. Modesta. Bem modesta. E fui me surpreendendo, inclusive, comigo. Hoje eu olho pra mim e eu confesso a você, Karine, que tem horas que nem eu me reconheço. Eu realmente me transformei enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto... Eu não sou política, porque eu não me candidatei a nenhum cargo eletivo, eu não fui eleita para nenhum cargo eletivo e nem ocupo hoje nenhuma pasta do governo do Distrito Federal. Eu sou extremamente e 100% voluntária no governo. Mas eu olho para mim hoje e vejo o quanto eu transformei, sabe? E para melhor, claro. Isso é importante falar, porque às vezes tem gente que não sabe que a função de primeira-dama não é remunerada, que é por vontade própria, né? Você faz se você quer. Exato. Né? Agora, você chegou a ocupar o cargo de secretária de Desenvolvimento Social na época da pandemia. Exatamente. Qual que é a diferença da sua atuação enquanto secretária de Estado, secretária do Distrito Federal e
depois como primeira-dama, no seu gabinete de primeira-dama. Exato. E essa foi uma grande dúvida na época. Quando eu assumi, eu recebi duras críticas em relação a isso. Foi assim, ela vai fazer o quê? Que ela vai achar que ela vai voltar com aquele primeiro damismo aqui na secretaria? Recebi críticas e naquela hora eu tive que incorporar a mulher que não ligaria para essas críticas e entraria com o poder de transformação. Então era uma pandemia, início da pandemia, foi bem no comecinho, quando eu assumi a secretaria. Quando assumimos a secretaria, eu vou falar de uma forma mais rápida, né? Porque acho que não é esse o foco aqui, mas para tentar mostrar qual é a diferença de atuação. Então, quando eu assumi a secretaria, haviam 6.000 solicitações de cestas básicas. Uma secretaria completamente defasada, atrasada, e que naquele momento não tinha possibilidade de crescimento. Por quê? Porque não podia nem aglomerar. Não podia fazer quase nada no mundo. Quando eu olhei 6.000 cestas básicas, eu achei muito para a época. Eu falei, nossa, mas 6.000 é muita coisa. Peguei a minha atuação enquanto primeira-dama e juntei. Juntei sim com os cargos. Então, existia a responsabilidade da secretária de Estado, que é trabalhar na política pública, suprir todas as obrigações estatais daquela pasta, mas existia também ali uma primeira-dama com poder de movimentação social. Então, naquele momento, a primeira-dama fez uma movimentação social, conseguiu as arrecadações das cestas básicas, juntou a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, DETRAN, forças policiais, para nos ajudar a entregar de forma recorde, rápida, as 6.000 cestas básicas. A partir daquele momento, comecei a me juntar com a minha equipe de trabalho, que eu tive que formar um time, que é o mesmo time que continua hoje, para a gente criar algo para atender a população. E nasceu no Brasil, não falo que nasceu no Distrito Federal, mas nasceu no Brasil, o cartão Prato Cheio, que foi uma revolução no nosso país, que hoje vários estados e municípios estão aplicando, com outros nomes diferentes, às vezes com nome parecido. Então, deu esse poder de autonomia, e é o que eu sempre defendo. A minha base profissional dentro da secretaria foi prezar pela autonomia das famílias que dependem da assistência social. Eu não gosto daquela obrigação que a pessoa tem de ficar tendo que receber algo por obrigação, mas ela ter o poder de escolha, ela poder ter autonomia ao escolher os itens que vai se alimentar, e prezar também pela autoestima. Então, muitas dessas famílias, ao receber um cartão Prato Cheio, elas são ensinadas, inclusive, a ter essa autonomia, para que quando esse cartão Prato Cheio acabe, que ele acaba, né, por um tempo só, essa família queira ter essa autonomia e manter essa dignidade de ir lá no mercadinho comprar. Como? Através dos cursos de qualificação, através do empoderamento feminino, lembrando do poder da mulher. Muitas das pessoas que nos acompanham acham que isso é bobo. Mas uma palavra de autoafirmação para uma mulher que vive em situação de vulnerabilidade rompe barreiras. Eu já me deparei com várias. Mulheres que ficam estagnadas dentro de casa por não terem a menor perspectiva de futuro, por não acreditar que vai acontecer algo. Nossa, você está falando uma coisa super importante. E ontem eu me deparei com um caso desse, de uma mulher que eu não imaginava, conversando. E depois, claro, da conversa, eu chorei. Porque a gente vive numa bolha, né? Na nossa própria bolha, que é normal. A gente tem como exemplo as pessoas que estão ao nosso redor. E você deve ver muita coisa difícil, né? Como é que é dormir? Ir pra casa, colocar a cabeça no travesseiro, você fica pensando nessas situações que você vê, em como ajudar, o que fazer? Então, muitos profissionais vão me entender. Eu lá atrás, quando eu comecei a advocacia, eu tive que advogar para um agressor de violência doméstica. Naquele momento, eu não queria. Que isso, eu não vou defender um homem que agrediu uma mulher lá no início da carreira. Só que eu não tinha um poder de escolha. Trabalhava para o escritório de advocacia, esse escritório pegou aquela causa. Eu fui a profissional escolhida para atuar naquele processo. Eu não tinha um poder de escolha. Eu tinha que defender aquele agressor. E eu trabalhei nesse processo. E a minha meta naquele momento era um dia ter o meu escritório para eu poder escolher quais causas eu trabalharia. Então isso ficava na minha cabeça. Quantos profissionais, no início das suas carreiras, ficam com algo ruim? Eu vi algo no meu trabalho que eu não gostei. O médico, enquanto o médico trabalha ali, os primeiros dias são mais difíceis. Um dentista, um professor que também lida ali no dia a dia com situações difíceis. Só que com o passar do tempo, a nossa carcaça, o nosso couro vai engrossando. E a gente vai aprendendo a dividir os papéis. Então hoje eu consigo trabalhar com duras causas, mas não misturar na minha vida pessoal. Então eu saio de uma agenda
pesada, difícil, vendo coisas que é até difícil de falar aqui. Mas quando eu entro no meu carro, quando eu entro na minha casa, eu tenho que desligar pela minha própria saúde mental. Não adianta eu levar um problema de fora para dentro da minha casa e estagnar dentro de casa e ficar doente mentalmente dentro de casa e não conseguir nem voltar no dia seguinte para trabalhar uma pauta. É completamente necessário e quase todas as profissões exigem isso. A gente falou de profissões básicas, mas, por exemplo, um gerente de uma concessionária, ele precisa dividir o papel dele entre os problemas que ele vai encontrar ali naquela concessionária de carro e o que ele vai levar para dentro da casa dele. É preciso fazer essa divisão. E hoje eu consigo fazer isso, mas demorou um tempo considerável. É um trabalho, né? É um trabalho mental que a gente tem que fazer conosco mesmo, né? Exatamente. Maiara, quais são as principais demandas que você recebe? Com certeza, a alimentação. Qual o papel da primeira-dama que hoje no Distrito Federal nós conseguimos emplacar as campanhas arrecadativas? Nós temos a campanha primeira do ano, é a campanha do agasalho, que nós estamos nesse momento. Frio chega e muitas famílias não têm como comprar um cobertor, um casaco para os seus filhos e passar por esse frio. Aí depois da campanha do agasalho nós temos a das crianças. E eu falo que brincadeira de criança é coisa séria. Brinquedo não é política pública. Mas o brinquedo, para mim, hoje é a principal ferramenta a trabalhar os potenciais mesmo de uma criança. Nós temos também a campanha do Natal, que é o nosso Natal, que é a maior ceia natalina e espírito natalino dentro da área social. Para isso nós temos as pequenas campanhas, que na verdade eram consideradas pequenas campanhas e que hoje tomou uma proporção gigantesca. Dentre elas, o Solidariedade Salva. O Solidariedade Salva nada mais é do que democratizar os eventos. Então, para quem está nos assistindo, você tem o poder de ir para um evento, a um grande show, um grande espetáculo, pagar menos pelo valor daquele bilhete, daquele ingresso, pagando ali a meia entrada social, ao mesmo tempo que você doa um alimento, 1 quilo de alimento não perecível, ou mais. Então, com isso, você tem um acesso facilitado aos eventos e você salva, literalmente salva, uma família da fome. Então, através dessa arrecadação, essa junção entre a sociedade civil, os empresários aqui do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal, a gente tem conseguido alimentar a população mais vulnerável dessa cidade. Enquanto, por exemplo, ela aguarda um atendimento junto à assistência social. Isso não independe, na verdade, isso é completamente independente da política de assistência social. É um caráter cultural, é deixar enraizado mesmo no coração do brasiliense essa necessidade de ser empático e de olhar para o lado. E eu digo com toda a convicção que o Distrito Federal é sim o estado mais empático do Brasil. Nós temos mostrado isso o tempo todo, através da solidariedade dessas campanhas arrecadativas. Então, eu consigo hoje, enquanto primeira-dama, trabalhar muito bem essa pauta da alimentação dos mais vulneráveis e do interesse infantil, com esse lema do brincadeira de criança é coisa séria. Então, quais são os projetos que você lidera? Bom, eu tenho Solidariedade Salva, eu tenho as campanhas arrecadativas, que são essas 3 campanhas anuais. Vem Brincar Comigo, Campanha do Agasalho, Nosso Natal. Eu tenho junto comigo a Secretaria de Desenvolvimento Social através da Assistência Social do Distrito Federal. Então, tudo que envolve a área social, demanda de pessoas em vulnerabilidade social, eu estou junto. Eu faço questão de estar junto. E hoje também participo de uma equipe de trabalho dentro da Secretaria de Segurança Pública com a pauta dos desaparecidos. É uma pauta que está revolucionando o mundo e o Distrito Federal deu pontapé e tem saído à frente nas ações, nas iniciativas que envolvem a pauta dos desaparecidos. Trabalhar essa pauta de forma humanizada. E não vou esquecer de falar que é uma das principais pautas que eu carrego comigo também, que está na área da saúde pública, que é o projeto Humanizar. É trabalhar a humanização no atendimento daqueles que procuram a rede hospitalar do Distrito Federal, bem como dos profissionais que estão ali precisando também trabalhar com dignidade. Hoje ainda é considerado um projeto, ele não está em todo o Distrito Federal, em todas as unidades de atendimento. Ele participa das UPAs e do Hospital de Base e Hospital de Santa Maria, mas eu tenho trabalhado para a gente conseguir expandir. É uma necessidade no nosso Brasil trabalhar essa política de humanização. E o DF saiu à frente por quê? Porque ele vem contratando, trabalhando, treinando no dia a dia esses profissionais específicos para trabalhar de forma humanizada. Lembrando que essa humanização ela é necessária não só na saúde pública,
mas também na rede privada. A gente vê essa carência, para quem frequenta hospitais particulares sabe também do que eu estou falando. Eu entrei nessa rota de trabalhar dentro da saúde pública justamente porque hoje eu estou ao lado do governador do Distrito Federal. Então, a minha obrigação é trabalhar a saúde pública. Mas é uma pauta que interessa, inclusive, a iniciativa privada. Claro, que é um tema sensível, né? Exatamente. Independente de ser da rede pública ou privada. E o problema que a gente encontra na rede pública, a gente encontra na rede privada. A grande diferença é porque a rede privada ela é responsável por um hospital. Cada hospital privado tem um dono, tem uma equipe específica. Então, é um mundo muito menor. Quando você vai para a rede pública, é um responsável por um número significativo de rede hospitalar quanto de profissionais. Então, a gente precisa falar, praticar e investir financeiramente na política de humanização. Você acha que apenas com vontade política se faz? Precisa mais que isso? Precisa ter amor. Precisa ter amor mesmo, não basta só a vontade. Na verdade, a gente entra na política até com vontade, mas a gente não permanece na política pela vontade, a gente permanece na política por sobrevivência, inclusive de moral. Né? Tem um ditado popular que diz assim, não concordo muito com ele não, mas é o dito popular, que você entra na política pelos amigos, né, para transformar a cidade ali para quem você gosta. A maioria dos políticos fala assim, não, eu quero trabalhar para melhorar essa cidade, porque aqui tem pessoas que precisam de políticas públicas, mas você permanece na política até pelos inimigos. Porque o grande problema na vida de um político é essas ofensas constantes, né? Antes da gente iniciar o programa aqui, eu estava falando exatamente sobre isso. Um político é um profissional. Eu estava falando da necessidade de falar de política dentro das escolas. A gente precisa ensinar as nossas crianças, os nossos jovens sobre o que é política e o que é ser político. E o que é um político? Ele é um profissional por um tempo determinado. Ele é um profissional. E em cada profissão, em todas as profissões, terão as suas dificuldades. E mesmo assim, todos os profissionais precisam ser respeitados. E infelizmente a gente entrou numa fase em que políticos do nosso país, eles são xingados, são desrespeitados, como se todos fossem um só. E cada político tem uma história, cada político tem um trajeto, né? Cada político tem uma base, tem uma família, tem uma identidade, e essa identidade ela precisa ser respeitada. Qual é a nossa obrigação enquanto cidadãos comuns que nós somos? Não gosto de determinado político, esse político não presta, esse político não defende, esse político não se posiciona, esse político não deveria estar na política. Na próxima eleição você não vota nesse político. Mas o respeito, ele é a base da sociedade. Quando você desrespeita um político, e isso está acontecendo muito hoje dentro do Congresso Nacional, entre eles mesmo, quando existe esse embate, essa falta de respeito, começa um efeito manada na sociedade. E isso é muito ruim, porque como você mesmo disse, tudo é política. Até a liderança dentro de uma escola, quando você forma ali um líder de equipe, um time de futebol, sim, um time de vôlei, um líder da sala, né? Ali é política. Tudo é política. Existe a política de gerenciamento dentro de uma empresa privada. Não tem como a gente xingar ali a política, acabar de dizer que todo político não presta, porque a vida sempre vai ser conduzida por um político, ou por alguns políticos. A gente precisa escolher bem os políticos. E o respeito é a base da sociedade. E para escolher bem os políticos, é necessário essa educação política, né? Exato. A educação política é diferente de uma educação partidária. A gente não está vendendo informações de partido, né, de ideologia. A gente está, na verdade, apresentando como é a política, como funciona, os poderes, a função dos poderes. Eu acho que isso já passou da hora, né, de ter nas escolas. Assim como hoje em dia a gente tem educação financeira, que é considerada tão importante, né? Por que não a educação política? Educação de um modo geral, né? É importante. Informação e educação é o que rompe barreiras. Exato. E hoje, felizmente, os nossos jovens têm um acesso facilitado à informação. Então, por mais que gerem informações distorcidas, fake news, informações erradas, mas ainda assim existe um mecanismo muito forte de possibilidade de você ir atrás dessas informações. O que não dá é para a gente defender uma sociedade que se deixa levar. Esse poder de levar para dentro das escolas matérias tão necessárias e que não são levadas a sério,
é muito sério, na verdade, Exato. né? Então, a educação financeira, educação religiosa, poder de escolha. A gente vem falando muito sobre isso, a autonomia para as famílias. Eu prezo por essa autonomia. Então, eu posso escolher, você pode escolher, muitos de nós podemos escolher qual escola a gente quer colocar um filho, porque naquela determinada escola tem o inglês, porque naquela determinada escola tem educação financeira, a outra escola tem ensino religioso, a outra escola ensina música. Então esse poder de você escolher quem vai ser o pediatra que vai atender o seu filho, de que forma, falta ainda na rede pública. Por quê? Porque a rede pública é para atender aqueles que mais precisam e menos dispõem de recursos financeiros. Porém, ela é de portas abertas, ela não fecha para as pessoas. Mas a intenção dela, na verdade, é atender aqueles que mais precisam, para você sempre prezar pelo poder de escolha das pessoas. A gente não pode perder isso no nosso país, essa ambição de ter e buscar sempre autonomia. É a base de um crescimento de uma família, mas de um país, com certeza. E o que você estava falando aí é da criminalização da política, né? Exatamente. E aí, quando você tem informação, não sei se você concorda, mas quando você tem informação e você tem conhecimento, você consegue discernir melhor as informações que te chegam, né? Então, às vezes, a fake news fica mais difícil de você acreditar e, ao mesmo tempo, de você saber da atuação daquele político, né? É verdade. Karine, a gente fala muito aqui para a política para as mulheres, e isso é tão importante, né? Porque na maioria das vezes as mulheres são as que mais são vítimas desse crime dentro da política. Na maioria das vezes são as mulheres. Então, eu tenho certeza que você, enquanto jornalista, já passou por N situações que, se você imaginasse um outro jornalista, seria mais difícil. Ah, com certeza. Então, eu digo que eu não sou aquela feminista, de defender a pauta da mulher sob qualquer perspectiva. Eu defendo muito a identidade das pessoas. E com certeza, muitas mulheres, elas são inferiorizadas no mercado de trabalho. São mulheres que muitas das vezes são até melhores que determinados homens na profissão, mas elas são inferiorizadas, com certeza. E já tem o preconceito de gênero, né? Por ser mulher. E aí também tem aquelas histórias que, querendo ou não, eu entrevistei a minha mãe, porque ela é minha inspiração política. Olha, que bacana. E ela foi candidata aqui em Brasília 3 vezes, 2 a deputada distrital e 1 a deputada federal. E ela fala, eu fui candidata numa época que a mulher que era candidata era prostituta. É isso. Então a gente lida até hoje com isso, né? Até hoje. Então sempre tem algo atribuindo a gente ao lado sexual, vamos ser sinceros. Agora, eu acredito que a gente vive um novo cenário, que é um cenário onde as mulheres estão se apoiando mais, estão se ajudando, e aí até essa questão eu acho que a gente consegue minimizar essa questão da fofoca, do preconceito. O que você acha disso, dessa sororidade? E não necessariamente da mulher que é a política em si. Ela com certeza passa por esses episódios que você bem mencionou, mas às vezes até a profissional que está ali trabalhando dentro de um gabinete passa por isso. Então a mulher dentro da política, mesmo não sendo a política, ela passa por isso. Ainda que ela seja concursada, passou num concurso, não depende de ninguém para estar ali, mas por estar perto de um político, dentro de uma gestão política, ela passa por esse tipo de situação. E é exatamente por isso que a mulher ela tem que sempre, todos os dias, estar se provando. Infelizmente, a gente não vê isso no mundo masculino, essa necessidade de ficar se autoafirmando, provando o que é bom, provando, e isso acontece no dia a dia da mulher. E, infelizmente, a gente ainda vai ver isso durante muitos anos. Com certeza. Eu não consigo ver uma porta que vai se abrir logo ali e isso vai acabar. Mas o que eu vejo é que cada vez mais as mulheres estão em posição de liderança, em posição de destaque. Isso é fato. Em seja na iniciativa privada, na iniciativa pública, no meio político, você sempre vai ver mais mulheres em determinados departamentos. Se a gente olhar aqui para o nosso estúdio, se não tem mais mulheres, tem um número equitativo. Sim. Então a gente vem observando isso em qualquer lugar. Com isso, o que a gente consegue? Ter mais decisões cautelosas. Porque a mulher é melhor que o homem? Não. Porque a gente tem igualdade. Tem homens e mulheres decidindo de forma conjunta. E isso que faz a diferença na sociedade. Não é ter só mais homens ou ter mais mulheres. É ter igualdade, oportunidade. Somos diferentes.
Então não tem como você igualar uma mulher a um homem, por exemplo, na fisiologia, no corpo físico, na força física. Somos diferentes. A gente gera uma criança, a gente amamenta uma criança, o nosso corpo, os nossos hormônios são diferentes. Mas a nossa capacidade intelectual, até de atenção, fisicamente falando, é diferente de um homem. Por isso que essa junção é tão importante. Homem costuma ser mais racional e mulher mais emocional. Sempre a mulher mais emocional? Não. Quantas mulheres a gente vê que é até mais racional e o homem mais emocional? Porque a vida é isso. O ser humano, ele não é uma matemática fechada, né? Somos humanos. E às vezes até o emocional ajuda, né? A gente não precisa que seja 100% racional. E eu acho que o que as mulheres querem e buscam hoje são oportunidades iguais, né? De mostrar o seu valor, de mostrar o seu trabalho. Agora, de sustentar suas famílias, exato. Né? Muitas mulheres optam por sair de casa não porque querem se realizar profissionalmente, mas porque precisam levar o sustento para dentro de casa. Outras mulheres, eu me incluo nessas, não precisa levar o sustento para dentro de casa, mas precisa se realizar enquanto pessoa. E aí eu escuto muitos relatos de várias seguidoras que colocaram exatamente isso. Mayara, passei a te acompanhar e ao te acompanhar eu tenho estudado mais, eu tenho buscado frequentar os cursos de qualificação do governo, porque eu acho o máximo, já recebi vários relatos mais ou menos nesse contexto. Que eu acho o máximo isso de você todo dia sair de forma incansável para trabalhar, vai inspirando outras, porque isso não é só o poder aquisitivo, é a realização. Quando falam que o trabalho dignifica, não é o dignificar só em levar o pão para dentro de casa, mas o dignificar a sua passagem na terra. Então existem trabalhos sociais, então, não necessariamente todas as mulheres precisam trabalhar fora de casa, cumprindo uma carga horária, não sei o quê. Mas se ela tem a possibilidade de trabalhar ali dentro da sua casa, cuidando da sua família, porque é um trabalho. Claro. Né? É um trabalho com amor, mas é um trabalho. Mas se ela tem a possibilidade... Não é remunerado, exato, né? Mas... às vezes nem reconhecido, né? Muitas vezes. É o chamado trabalho invisível, né? Invisível. Todo dia ninguém vê. Mas eu sempre defendo a necessidade da mulher estar pronta. É um dos lemas que eu sempre falo em qualquer entrevista, em qualquer encontro que eu tenho com mulheres. Mulheres estejam prontas para o que der e vier. Se você escolher, não é ninguém que vai escolher por você, mas se você escolher estar dentro de casa, se é a mãe que cuida dos filhos, se é a esposa que cuida da casa, que cuida do marido, ok, isso é um direito seu, é uma escolha que só cabe a você. Mas esteja pronta para qualquer cenário. Então, em caso de falecimento de marido, filhos crescem, vão viver a vida deles. A mulher tem que estar preparada, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu sou cristã, eu sou católica, e acompanho muito, né, padres, freios, que conversam muito sobre a necessidade da mulher manter o seu espírito feminino, de estar dentro de casa, de cuidar das famílias, de isso e aquilo. E por vezes eu me vejo debatendo com eles, porque de fato é essa a missão da mulher. Nós somos criadas por Deus para isso, para gerar vida, para cuidar das famílias. Mas isso não impossibilita a profissional que você é. Você só não pode deixar a sua família de lado só por um profissional. Por mais que você saia às 6, 5 horas da manhã e volte às 8 horas da noite. Eu não convivo com os meus filhos. Mas se você tiver 10, 15 minutos na semana com qualidade, você não vai ser uma mãe ruim. Você vai ser um exemplo de determinação para um filho. Os meus pais eram servidores assim, que viviam exatamente essa vida. E em nenhum momento eu me sinto traumatizada por não ter crescido com meu pai e minha mãe me levando na escola. Não sou traumatizada por isso. Pelo contrário, eu vi neles uma referência. E assim eu vejo muito nas crianças. As crianças cobram a atenção dos pais, os pais precisam dar atenção. Mas tem um tempo de qualidade. Então, se você, voltando ao raciocínio, se você tem essa possibilidade de fazer um trabalho social, então eu sou a dona de casa. Mas eu tenho a possibilidade de um dia na semana fazer um trabalho social, faça, ou sair de casa, ou se vestir para sair de casa, traz dignidade para você. Traz um olhar diferente do seu marido, dos seus filhos. Sair de casa é importante. Autoestima, né? Com certeza. Como é que você concilia essa vida tão atribulada com a maternidade? E aí vem a culpa, sempre a culpa. Eu falei para vocês aqui que com 16 dias de vida, eu comecei a acompanhar a Ibanez nas agendas. 16 dias de vida do meu filho. Eu comecei a acompanhar a Ibanez em algumas agendas. Eu sonhava lá atrás em viver 6 meses ao mínimo de licença maternidade, 100% dedicada ao meu filho. Eu vivi isso? Não, a vida não foi exatamente do jeito que eu quis um dia. Foi muito que melhor. Você projetou, né? Em alguns momentos foi muito melhor, em outros momentos não tanto como eu sonhava.
E aí o que eu procuro fazer? Eu procuro exatamente isso, ter momentos de qualidade constante. Então e claro que, como você falou, eu vivo numa determinada bolha social. Eu tenho o meu poder de escolha. Eu prezo pelo meu lado profissional, sim, todos os dias. Mas se eu tiver que largar tudo num determinado dia, eu deixo quem tiver que ficar esperando para priorizar a minha família, o meu filho. Eu faço questão de incluir sempre o meu filho, ele tem só 5 anos, mas eu faço questão de incluir ele nos debates, de falar o que eu faço, de falar o que o pai dele faz, de levar ele nas ações, de colocar ele para selecionar as roupinhas que vai ser doado, explicar por que essas roupas são doadas, explicar o que o pai dele faz nessa cidade, para que daqui a alguns anos, ou seja, a gente vai terminar o mandato ele praticamente com 8 anos, 7 anos de idade. Então, praticamente foram 7 anos de agitação total, sem dedicação exclusiva à maternidade. E aí, com 7 anos, eu vou sentar no sofá e eu tenho certeza que eu vou olhar para ele e ele não vai ficar sem saber como foi. Não, ele acompanhou todos os passos, ele viveu tudo isso. E assim é com muitas mulheres e muitas famílias no dia a dia, que não vivem a política, mas que vivem um dia a dia conturbado, um dia a dia agitado, como eu falei. Muitas mulheres saem às 5 da manhã e voltam às 8, 9 horas da noite, exaustas, mas que tem ali o seu tempo de qualidade, consegue deixar um afeto, um carinho através de um lanche para um filho, consegue no final de semana recuperar isso. Então existe jeito para tudo. A gente não pode, a gente se culpa, porque faz parte da maternidade, mas não é isso que vai determinar quem o seu filho será ou como você vai ser frustrada. Lá na frente é você saber que você tem que cumprir os seus papéis. E nós não somos perfeitas. Eu não sou perfeita enquanto esposa, eu não sou perfeita enquanto mãe, eu não sou perfeita enquanto profissional, eu não sou perfeita enquanto filha. Mas a gente vai tentando ser boa no que a gente faz, né? Exatamente. Como que é a sua rotina? Então, minha mãe tem Parkinson, minha mãe hoje ela mora comigo. Meus pais são separados. Meu pai, graças a Deus, é saudável, vive muito bem. São 2 idosos. E eu sou filha única. Então, a vida é um giro, a vida é um ciclo. Um dia eles cuidaram de mim, hoje, na verdade, eu sou... Não vou falar que eu cuido necessariamente do meu pai, mas eu presto todo o auxílio para o meu pai. Então, desde que muitos vão me entender. Então, declaração de imposto de renda, acompanhamento de plano de saúde, fiscalização se está bem, se está acontecendo, se comeu, se está acontecendo alguma coisa. E hoje quem faz sou eu. Então, quem liga para o pai, não é mais ele que me liga para saber onde eu estou, sou eu que ligo para ele para saber o que está acontecendo. Minha mãe hoje depende de mim mesmo. Então, esse ciclo da vida, às vezes, é uma conturbação mental muito em mim. Eu já estou familiarizada com esse dia a dia, mas muitas das vezes eu me sinto uma péssima filha. Por quê? Porque eu não consigo conciliar todos os papéis, dar as devidas atenções. Apesar de hoje conseguir ajudar, ter uma posição diferente, conseguir proporcionar tudo que minha mãe precisa. Mas eu preciso ser uma excelente esposa, então eu preciso ser um ombro amigo, eu preciso ser uma mulher carinhosa, eu preciso ser uma mulher equilibrada, mas eu preciso também ser mãe, eu preciso sentar num tapete, brincar, conversar, ler livro, fazer dever de casa, levar na escola, buscar, levar nas atividades, brincar, interagir, tudo isso no dia a dia. E eu preciso ser a mulher forte, ferrenha, que fala de uma forma firme, da porta de casa para fora. Ao entrar num estúdio como esse, ao ir para um gabinete, preciso ser firme. Então, são vários papéis no dia a dia. E um parênteses, né? Não pode adoecer. Não Se adoecer, o mundo acaba, né? Mas tudo aí que você tá falando, isso aí, pra mim, se chama complexo de Mulher Maravilha. Que não somos. Né? Não somos. Somos de carne e osso, temos defeitos. A gente precisa trabalhar isso também na nossa cabeça, essas cobranças, porque às vezes são cobranças nossas mesmo. Exato. E às vezes tem da sociedade, claro. Mas eu acho que eu busco muito, sabe o que, Mayara? Autenticidade. Verdade. E essa autenticidade eu acho que só vem mesmo com a maturidade. Falar de autenticidade com 20 anos é muito complexo. Agora, depois dos 40, faz a diferença, né? Então, eu acho que a gente tem que saber o nosso papel, o nosso lugar no mundo, o nosso limite. Exatamente, o nosso limite. Tudo tem limite. Até porque uma mãe, uma esposa, uma filha sem saúde mental acaba com tudo. Como. E aí você tem que priorizar o momento também com as amigas. Então, não sou uma boa amiga porque hoje eu não consigo estar tão presente como eu era há 6 anos atrás. E por isso que também é tão importante as pausas. Eu sempre faço pausas. Então, eu vivo um ritmo muito acelerado. Mas vira e mexe, eu me dou pausas. Você trabalha no final de semana? Dou uma surtada ali e falo, essa semana eu não vou trabalhar. Cancelo o que tiver que cancelar. Por quê? Porque a saúde mental exige, o corpo exige. Mês de julho, mês de janeiro, eu costumo fechar até a rede social. Cancelo não, né?
desativo as redes sociais Certíssimo. 2 meses ao ano, para não ver nem o que o mundo tá falando. Eu preciso ter esses momentos. Então, 2 vezes ao ano eu faço isso. Já estamos chegando agora em julho, é um mês que eu fecho as minhas redes sociais. Não Ainda bem que você já veio antes. Já vim antes, exatamente. Mas você trabalha sábado e domingo? Também, né? Depende muito. Domingo, não. Domingo a gente realmente, só quando tem um evento muito específico, mas não. E sábado é uma vez ou outra. Ibanez, sim, ele trabalha sábado pela manhã. À tarde também ele tá livre. Eu é uma vez ou outra. Final de semana eu tenho que priorizar o meu pequenininho, né? Verdade. Eu trabalhei com um político que eu achava o máximo. De segunda a sexta ele era político. Sábado e domingo ele era o pai, o marido. Ninguém entrava na casa dele. Claro, se o mundo estivesse caindo, ele atendia o celular e te respondia. Mas assim, aí até a equipe, né, tinha que selecionar o que era de extrema importância para poder passar para ele. Porque senão... Mas o Ibanez eu também tive que policiar muito ele. Porque no começo do mandato dele, ele fazia abrir... A nossa casa era a casa do povo. Chegava qualquer um, a qualquer momento e entrava. Chegou uma fase que eu tive que me impor. Né, a necessidade e a sensibilidade da mulher. Claro. Meu esposo. Falei, não, peraí. Tem que preservar uma intimidade, se você preza por esse atendimento, uma privacidade. Então vai pro Buriti, vai para qualquer lugar. Aqui na nossa casa é a nossa casa. Graças a Deus, homem é dogmado também, né? Homem é ensinado. E ele aprendeu direitinho. Então, hoje ele também consegue colocar limites. Claro que tem situações em que a gente precisa receber, mas não é mais uma regra. Ele mesmo já impõe esse limite. O Ibanez, engraçado, é que ele é esse homem de postura firme, né? No ambiente de trabalho, na política e tudo, mas dentro de casa ele é um meninão. Então eu falo que, na verdade, ele é uma criança, assim, dentro de casa, com o Matheus. Maiara, meu marido não vai gostar de ouvir isso, mas acho que todos os homens são. E é importante, porque eles são muito carrancudos até porque tem que ser. Sim. O mundo exige isso, o meio exige isso. Então a forma deles manterem também essa saúde mental é o respirando e tirando aquele peso de ser o super-homem. Ele vira o super-homem do mundo infantil. E não aquele super-homem profissional. Isso é muito bacana. Bacana. Me conta uma coisa. Você tem alguma pretensão em se candidatar a um cargo eletivo? Karine, senadora, governadora? Olha, tenho recebido essas perguntas constantemente. E, na verdade, eu não defini nada. Eu não decidi nada. Às vezes eu comento até ali com o Ibanez também não tem essa vontade de me ver na política. E ele nunca explica por quê. E, ao mesmo tempo, eu olho para a minha vida e até acho que um episódio que aconteceu quando eu era secretária da pasta de desenvolvimento social, até aquele episódio específico, eu não tinha vontade alguma. Eu estava ali mais me ajudando meu marido, me realizando ali, e hoje eu falo, eu estou me realizando, eu gosto do que eu faço. Mas quando você envolve o ser político, você puxa muita responsabilidade de forma obrigacional, de forma obrigatória. E aí muitas das vezes eu falo, não, eu não quero. Por quê? Porque eu tenho a minha liberdade. Apesar de viver nesse ritmo acelerado, eu tenho liberdade de escolher o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, que dia eu vou fazer. Isso é muito gratificante para mim, e eu prezo muito por isso. Mas, ao mesmo tempo, a política é o que te proporciona o fazer, o realizar, o encontrar uma demanda, o receber um pedido e ir atrás. Isso é bom. E, infelizmente, nem todos os políticos que a gente tem são pessoas assim, aguerridas, corajosas, que queiram mesmo. Então, tem hora que sim, tem hora que eu penso, mas tem hora que não. Tem hora que eu vejo assim, não, eu tenho tanta coisa para realizar na minha vida privada, na iniciativa privada, no meu mundo, às vezes até não fazer nada, pegar e ficar estudando, viajando, seja o que for. Mas que eu falei lá atrás, seja a mulher que está pronta para qualquer cenário. Hoje sou uma mulher que eu estou pronta para qualquer cenário. Para não fazer nada, quando acabar o mandato do Ibanez, ele vai para o Senado, e aí? No Senado não existe uma primeira-dama do Senado. Então ali a vida dá uma estabilizada em relação ao meu papel. O dele continua. Se o meu papel pode... E eu posso optar por isso. Eu não fazer nada, de tocar minha vida. Não fazendo nada, indo para iniciativa privada, estudando, voltando a fazer um mestrado, um doutorado, viajando, sendo só mãe. Ou eu posso ir para a política. Então eu vi esses dias uma pessoa comentando assim, ela nem pode ir para a política. Eles ficam abordando ela e ela nem pode. O marido dela é governador. Aí eu falei, eu dei vontade de responder alto, nunca diga para uma mulher que ela não pode, porque você vai instigar ela aí.
Veio de um homem isso? Veio de um homem. Ele estudou, segundo ele estudou a Constituição Federal e viu que eu não poderia ser candidata. E, na verdade, ele estudou de forma bem errada, porque existe uma limitação se ele estiver ocupando cargo público para eu disputar dentro do Distrito Federal. Mas existem N casos no Brasil de situações idênticas a essa. Então, o futuro a Deus pertence. Hoje, o que eu posso responder para vocês é que não existe uma construção política. Nem por parte do meu marido em relação ao que eu vou ser. Se depender dele, ele não gostaria de me virar político. Mas por questão de proteção familiar mesmo. E do que se refere a mim, tem hora que eu falo isso. Assim, eu preciso me realizar em outros cenários da minha vida. Mas eu gosto muito de estar nele. Então, assim, tem 2 anos. O que vai acontecer nesses 2 anos, eu não sei. Mas seja mulher preparada para qualquer cenário. Hoje eu estou pronta. Para o quê? Não sei. Ainda não tem um plano B, então? Não. Definido? Não tem. Mas os partidos têm te procurado? Já me procuraram muito no ano passado, né? O ano passado foi uma época de muita abordagem política. Esse ano de 2024 tá menos. Acho que justamente porque já houve abordagem do ano passado. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Quem sabe abrir uma fundação, então? Quem sabe abrir, né? Um instituto, uma fundação. Exatamente. É algo que eu também já pensei, com certeza. Algum projeto em relação ao empoderamento feminino te passa pela cabeça? Não, projeto específico não. Quando eu comecei em 2019, era uma das pautas que eu queria abraçar. Era a pauta da mulher, do empoderamento feminino, das mães. E na época, era a secretária da mulher, a Érica Filipelli. Naquele momento, eu me deparei com uma mulher maravilhosa. Então, eu sabia que aquela pauta já estava sendo bem cuidada. Para que eu iria ficar falando mais do mesmo? Eu iria ser madrinha de projetos, eu iria estar junto com ela. Então, naquele momento, eu comecei a selecionar pautas que eu estaria à frente. Hoje, eu trabalho com empoderamento feminino de uma forma mais cotidiana, no dia a dia, mas não estando à frente da pauta da mulher. Então, para quem me acompanha hoje nas redes sociais, sabe que eu levo muito essa pauta comigo, mas não oficialmente. É mais no dia a dia mesmo. Maiara, qual livro toda mulher precisa ler? Precisa ter lido? Então, vamos lá, para todas as mulheres. Então, mulheres comuns, eu como cristã, eu digo que o livro de Esther, o livro de Débora, que está na Bíblia, você precisa ler. Para mulheres que estão com ambições profissionais, as mulheres que andam com lobos. Esse livro é maravilhoso. É mais ou menos, o livro já fala mais ou menos o que é. O lobo é para fazer mais um comparativo da sensibilidade da mulher, da coragem da mulher e dessa necessidade de viver se autoafirmando, se empoderando e ao mesmo tempo dessa sensibilidade. E o dia a dia, muitas das vezes, essas mulheres são o quê? Menosprezadas, invisibilizadas. Então esse livro, para quem tem ambição na iniciativa privada, ou viver ali cargos de liderança, ou ir para a política, é um livro que eu acho bem interessante. Você é a segunda convidada que cita esse livro. Olha! Eu confesso que eu não li, mas vou ler. Ele não é um livro assim, de uma didática muito fácil, uma leitura muito fácil, mas quando você começa a entender ali, o raciocínio do livro, você fala, nossa, que é isso? A mulher ela precisa se autoafirmar, ela tem aquela pele de lobo mesmo, né? Aquele sentimento de proteção, de autoproteção, no mundo onde as pessoas ainda menosprezam. Maiara, você já deixou várias mensagens aí para as mulheres durante essa entrevista, mas você quer deixar uma mensagem especial para as mulheres? Mulheres, sejam sábias. A sabedoria, na verdade, ela é um eterno algo. Não existe uma fase da vida que a gente vai estar sendo sábia 100%. Todos os dias a gente precisa estar monitorando essa inteligência emocional, principalmente. E estejam prontas. Eu acho que é a frase que eu mais falei nessa nossa conversa, é uma das frases que eu mais venho falando em todas as conversas com as mulheres. Nunca, jamais paralisem uma vida por alguém, mas se dediquem a alguém, porque essa é a nossa missão enquanto ser humano. Nós viemos para servir, e principalmente para servir a nossa família, mas se realizem enquanto mulher. Essa é a mensagem mais importante, e é uma mensagem que vai tanto para as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social, quanto para mulheres que se encontram com um alto poder aquisitivo, bem relacionadas, mas que muitas das vezes não estão se realizando, não estão tendo um porquê de viver. Muitas mulheres são senhoras já,
que os seus filhos já casaram, já saíram de casa, vive ali só ela e o marido, e muitas das vezes não sabem como fazer para manter até a chama dessa paixão acesa, né? Exatamente. Porque o que é o amor, na verdade? Não é mais aquela paixão, aquele fogo ardente, mas é muitas das vezes a admiração. O que mantém um relacionamento aceso, vivo, respeitoso, na verdade, é a admiração. Concordo É plenamente. isso. Então, para muitas mulheres, né, que são elos das suas famílias, ou mulheres que não têm nenhum tipo de relacionamento, se realizem. Acho que isso a gente não pode deixar nunca de buscar essa autorrealização. Maiara, eu quero te agradecer. Obrigada pela sua participação, pelo seu apoio. É muito importante para mim poder contar histórias de mulheres inspiradoras, de mulheres que inspirem outras mulheres, que você continue com essa garra de realizar esses projetos, continue com esse positivismo que você transmite. E muito obrigada. Karine, eu que agradeço esse carinho, essa doçura com que você conduziu aqui e me deixou em casa, me senti em casa, com certeza. Que bom. E até breve. Até breve. Bom, esse foi o seu podcast Política. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe o conteúdo e comente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.